Meu nome é Alessandra, eu tenho 22 anos, eu sou de São Paulo, eu fui aprovada em psicologia na USP. Então, quando eu estava no cursinho, eu pensei em prestar psicologia, mas eu estava um pouco na dúvida ainda, era a minha segunda opção. E se eu não passasse no curso que eu passei, eu faria psicologia, né? Eu prestaria psicologia de novo. Mas eu fui aprovada em ciências físicas e biomoleculares, fui cursar, fiz 2 anos. Só que enquanto eu estava fazendo esse curso, eu percebi que eu queria sim seguir carreira acadêmica, eu queria fazer pesquisa, mas não naquela área. E eu comecei a me interessar mais por neurociência, comportamento humano, e aí eu vi que então eu tinha que trocar de curso. Da primeira vez que eu passei, eu fiquei feliz, mas não era o meu sonho, assim, eu não sabia ainda o que era o meu sonho, né? E quando eu passei agora, nossa, foi maravilhoso, assim, porque eu sonhei durante 2 anos com esse curso e quando eu vi meu nome eu nem acreditei que eu tinha passado. Eu conheci o Estratégia em 2019, quando eu estava estudando para a primeira fase da FUVEST, e eu assisti alguns vídeos de revisão para a primeira fase. E aí, então, no ano seguinte, como eu não tinha passado, eu decidi assinar o curso completo. Eu gosto muito do material, eu acho que tem bastante exercício, eu gosto da forma como os professores escrevem ele, né? Ele pode usar uma linguagem mais coloquial com os alunos e explicar de uma forma mais clara, uma forma que a gente entenda melhor. Então, eu gostei bastante disso. O meu horário de acordar dependia muito da hora que eu fosse dormir. Então, eu prezava por ter, ou pelo menos 8 horas de descanso, mas eu acordava, assim, por volta de 8 horas da manhã. Eu não acordava super cedo, porque eu sinto que eu não produzo muito de manhã. Mas eu estudava, assim, o dia todo, praticamente. Desde que eu acordava até a hora de eu dormir, eu estava estudando. Eu tentava estudar um pouquinho de cada matéria por dia, mais ou menos 1 hora e meia, assim. Tentava fazer uma quantidade X de exercícios, assim. Então, eu me propunha fazer 20 exercícios daquela matéria. Daí, quando eu terminava, eu ia para a próxima. Nesse ano, enquanto eu estudei com estratégia, eu desenvolvi um amor, assim, por história. Acho que por causa da professora Lê, que eu adoro ela. E aí, história e biologia eram as matérias que eu mais gostava de estudar. Que eu estudava mesmo, assim, por diversão, assim. Nem era mais uma obrigação. Eu fazia muito exercício daquilo que eu não gostava. Justamente do que eu não gostava, eu estudava mais, porque acho que assim é que a gente ganha tipo, confiança e intimidade com a matéria. Então, eu foquei sempre naquilo que eu tinha mais dificuldade, através de exercícios, principalmente. Mas eu também estudava teoria, só que como eu já tinha feito um ano antes, eu já tinha uma base. Então, eu tentava fazer mais exercício do que só ficar estudando a teoria ou só assistir a aula. Sim, eu acho que mais perto da hora da prova eu já estava melhor, assim, com todas as teorias. Então, eu foquei 100% em exercício e nas aulas de revisão que tivessem. E acho que me ajudou bastante isso para reforçar os conteúdos que eu tinha visto no começo do ano. Então, eu revisei eles através de exercícios. Na véspera eu estudei. Eu assisti às aulas de revisão de véspera do Estratégia e eu sinto que me ajudou muito, assim, a ficar mais tranquila, a revisar e perceber que eu sabia o conteúdo, assim, não precisava ficar nervosa, porque eu já sabia o que estava acontecendo. Antes da prova começar, eu estava um pouco nervosa, mas aí eu decidi chegar um pouco mais cedo para eu ir me acalmando e conhecer lá a sala, como é que era. Fiquei esperando, e nesse período de espera, antes da prova começar, eu fui me acalmando. E durante a prova eu tava super tranquila, tava super confiante, assim, eu fiquei bem focada e acho que por eu ter feito muito simulado, eu já tava sabendo, assim, como que eu era durante o simulado, quanto tempo eu levava para cada matéria, então isso me tranquilizou muito. Eu fiz todos os simulados da estratégia e todas as provas antigas de 2010 e 2020. E através disso eu fui percebendo assim, o que eu tinha que melhorar, qual matéria eu estava demorando mais, eu tinha que treinar mais o tempo. Eu fazia no meu quarto, no máximo de silêncio que desse, eu quase não saía eu não saía para ir no banheiro, beber água nem nada, porque eu sabia que no dia da prova eu não ia ter tempo para isso. Então eu usava a caneta que eu tinha que usar no dia, usava máscara, fazia cronometrado e tudo isso, assim, igualzinho como seria no dia. Então, no dia da prova, eu primeiro dei uma olhada geral em como é que estava a prova e comecei pelo que eu tinha mais facilidade e que fosse ser mais rápido também. Então, comecei para aquelas que tem que só ler e marcar, porque aí eu ganhava tempo. Essa parte eu fiz muito rápido e deixei mais tempo para exatos, que tinha que calcular e tudo. Depois da primeira fase, eu descansei uns 2 dias, assim, porque eu tava bem cansada. Mas logo em seguida, eu já comecei a estudar pra segunda fase, peguei as provas antigas, fui fazendo, usando material de estratégia também. Foi mais um aprofundamento, né? As questões, tem menos questões, tem a redação também, que eu também treinei, revisei as minhas antigas redações que eu já tinha corrigido, pra ver o que eu tinha errado, o que eu não podia mais errar. E fiz questões abertas só,
escrevendo e tentando corrigir, olhando algum gabarito para ver o que estava faltando na minha questão. O ano de 2020 não foi um ano fácil, estava todo mundo dentro de casa, né? Não podia sair. Então eu acho que realmente em alguns momentos eu fiquei um pouco desmotivada e não estudei todos os dias, não foi um estudo perfeito. Talvez um erro que eu tive foi não ter me dedicado desde o começo às questões abertas, né, às questões discursivas, porque o tempo da primeira fase para a segunda fase é muito curto. Então, você deixar para estudar para a segunda fase só depois que você passar é um pouco arriscado. Eu fiz isso, deu certo, mas eu acho que se eu pudesse fazer tudo de novo, eu acho que eu estudaria desde o começo do ano as matérias específicas com questões discursivas. Eu acho que fazer simulado, fazer muito exercício é muito importante nesse período, porque é o que você vai enfrentar naquele momento da prova, é um exercício, é alguma coisa do tipo, assim. Então, eu acho que os simulados me ajudaram muito, a correção dos simulados, ver o que eu estava errando. Eu acho que eu diria para focar naquilo que você é ruim, porque seria o seu diferencial. Então, se você é bom em humanas, ou as outras pessoas que também estão prestando psicologia também vão ser boas em humanas. Então, eu acho que, por exemplo, saber matemática é um diferencial para conseguir passar. Estudar aquilo que você não gosta para nunca mais ter que estudar aquilo que você não gosta, sabe? Eu acho que é o que eu tive em mente, assim. Em alguns momentos, tinha matérias que eu não gostava, que eu não queria estudar, que eu não estava com vontade, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo direito para eu nunca mais precisar estudar uma coisa que eu não queria, sabe? Eu sei que prestar vestibular durante a pandemia é muito difícil, é um desafio ainda maior do que o vestibular já é normalmente, mas eu acho que vale muito a pena quando você vê um nome na lista, assim, é impagável a felicidade que você sente, assim, e saber que você vai estar estudando uma coisa que você gosta, que vai te fazer feliz. E principalmente na USP, assim, que eu sei como é, eu já tive experiência de estudar lá, eu sei que é maravilhoso, é incrível, assim. Então, eu acho assim, é difícil, mas é muito recompensador.